O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, cassou ontem à noite o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Essa é uma decisão de revanche, Tiago? Total, Marcelo. A decisão é por meio de uma provocação de partidos de esquerda. O partido é o PT e a turma, portanto, é o PT e toda a turma tentando reescrever a história. Afinal, para eles, a Lava Jato foi uma montagem, uma espécie de enredo da novela das 8. Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Apix TV. Essa decisão é o embate Lava Jato versus PT, por outros meios, obviamente. Vejam bem, porque atos como esses, mesmo sendo uma decisão judicial, trata-se de uma perspectiva política, dita até mesmo pelos ministros do Supremo, que há decisões em que foi puxado mais para um lado ou para o outro, o que não deveria, obviamente. Mas, como quem indica os ministros ao Supremo é o presidente da República de plantão, tudo pode acontecer. E é nessa área que eu quero entrar. Vamos então aos fatos. Primeiro, o procurador-geral eleitoral, Paulo Gonetti, que já tinha dito que as duas denúncias contra o Deltan, ainda como procurador, não tinham sido transformadas em processos. Ele chegou a dizer que eram alegações forçosas, bem com aspas, né? E é sobre essas denúncias que se chegou a essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral ontem. No entanto, a unanimidade do TSE entendeu que não, que como ele renunciou às denúncias, não poderiam ir adiante, sendo uma fraude. Óbvio que são perspectivas bem diferentes, mas os dois processos já estavam encerrados, bem antes de Dallagnol renunciar. É isso que a gente vai ver, dois documentos importantes para a gente poder entender bem esse processo e fazer o nosso julgamento, se é ou não um processo político ou se é judicial. Pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, portanto, esse documento é do Conselho Nacional do Ministério Público, que avaliou uma das denúncias que foi feita contra o Deltan Dallagnol. A gente vê que ele é datado de 19 de maio de 2020. E aqui, destacado, tem a decisão, A plenária se mostra efetivamente cumprida, de modo a não haver providências a serem adotadas, motivo pelo qual determino o arquivamento dos atos. Portanto, para o Conselho Nacional do Ministério Público, que é quem rege, quem controla os procuradores, o Ministério Público como um todo, deu essa decisão lá em 19 de maio. Esse é um dos processos, uma das denúncias que foi recebido que não chegou a ser processo. Vamos ao próximo. Esse aqui é do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ. Aqui a gente vê, diante do acórdão proferido pela segunda turma do STF, que julgou improcedentes os pedidos nas petições números tal, não há mais causa de tramitação desse processo na sede administrativa. Ressalta-se que o feito administrativo já havia transitado e julgado. Recomenda-se os autos do PAD ao arquivamento com baixa definitiva. Portanto, quem destacou esse texto foi Otávio Luiz Rodrigues, que foi o conselheiro relator dessa segunda denúncia que chegou referente a Deltan Dallagnol. A gente lembra que esse aqui é datado de 28 de abril de 2021. Deltan renunciou à Procuradoria-Geral da República no dia 5 de novembro de 2021. Então ele teve finalzinho de 2021, 2022 inteiro para o Tribunal Superior Eleitoral decidir ou não sobre a candidatura dele. E deixou ocorrer o processo, deixou ele receber ser o mais votado do Paraná, como a gente já vai trazer mais à frente, para só agora, depois de eleito, fazer essa vexatória decisão de impugnar a candidatura dele. E Deltan recebeu apoio de diversos políticos na tarde desta quarta-feira lá na capital federal. Ele fez uma rápida passagem na Câmara e falou com a imprensa. Vamos conferir o que disse o Deltan sobre a cassação do mandato dele. O que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral é muito simples.
inventaram uma inelegibilidade imaginária para me caçar. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. Gilmar Mendes está em festa. Aécio Neves está em festa. Eduardo Cunha está em festa. Beto Richa está em festa. Eu fui caçado por vingança. Eu fui caçado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país, porque eu ousei me unir a tantos brasileiros que quiseram se erguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados e querem virar essa página. O presidente da República e o seu Partido dos Trabalhadores pediram a minha cassação. E eles conseguiram que 7 ministros superassem todos os pareceres e decisões unânimes anteriores e me cassaram, liderados por um ministro que já disse ao ministro Alexandre de Moraes na cerimônia de diplomação do Lula: missão dada, missão cumprida. Liderados por um ministro que, ao encontrar Lula certa vez, disse: está tudo em casa. A falha na imagem é porque ele pegou todo mundo de surpresa, não estava prevista essa coletiva, né? E essa transmissão foi feita via internet, por isso alguma oscilação na imagem. E é óbvio que isso é um embate político, né? O Lula, o PT e os partidos de esquerda querem apagar a Lava Jato. Isso mancha a história deles. É como uma tatuagem. Logo, com Dallagnol e Sérgio Moro no Congresso, um na Câmara, agora não mais, né, e outro no Senado, é inevitável que o passado obscuro da história política do PT seja esquecido. Portanto, a denúncia é um sinal de vingança, sim. Basta vermos as alterações na lei das estatais e as falas das federações dos partidos de esquerda, que diz que as empresas condenadas em acordos de leniência não precisariam mais pagar as multas. Para eles, tudo o que foi feito na Lava Jato não existiu. É como se aquela corrupção não fosse real. O pior de tudo é que o tribunal, mesmo deixando Dallagnol se candidatar, vem agora anular os mais de 344 mil votos que ele recebeu. E se você me perguntar o que eu acho dessa decisão, só digo uma coisa: acho que a vontade do povo deve eleger um representante. Essa vontade do povo de eleger um representante deveria ser sagrada. O poder deveria emanar da vontade popular. Logo, em 2022, ele foi o deputado mais votado do Paraná e a decisão de ontem do TSE já havia sido negada em instâncias anteriores, tomada como base a lei da ficha limpa, porque Deltan tem sim a ficha limpa. E sobre indicações de ministros pelo presidente, precisamos lembrar que temos uma vaga em aberto no STF. Portanto, o ministro Benedito, que é o relator desse caso, tem as pretensões dele, quer sim ser ministro. Aliás, ele e a maioria dos ministros do STJ, portanto, pegando fogo em Brasília, a gente sempre comenta aqui. E o que chama a atenção, Marcelo e audiência, é que Deltan chegou chegando. Ele não ficou ali quieto, ele trouxe várias consistências de irregularidade sobre o processo eleitoral. Ele não questionou o processo eleitoral como se só, mas ele trouxe indícios de interferência dos ministros, né, e dos presidentes dos tribunais regionais espalhados pelo Brasil. Isso certamente deixou o TSE um pouco abalado, porque eles dizem que são unânimes, tudo que eles fazem está correto, eles nunca erraram, não cometeram nenhum equívoco sobre qualquer decisão, quando a história mostra totalmente o contrário. E chegou lá já trazendo uma série de reivindicações, né? Apontando os erros do governo, apontando o passado, né? Porque isso, se não tiver alguém lá que aponte o passado, isso fica esquecido. A população tem memória curta, a mídia acaba cobrindo um outro assunto, já esquece do outro. Por exemplo, não estamos mais falando do 8 de janeiro, né? Tivemos mais CPIs abertas hoje, como você falou, e a gente reforçou que a de 8 de janeiro continua ocorrendo lá, para saber se Flávio Dino, Lula sabia ou não daquele movimento, que foi errado, a gente já falou aqui sobre isso. Mas enfim, o Deltan chegou incomodando, né? E agora as atenções estão sobre Sérgio Moro, né? Que também fez parte da Operação Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção do país, e
tudo indica que pode sim haver uma retaliação agora de Moro, que é o principal algoz de Lula e do PT. Dallagnol é só um coadjuvante ali do processo, o principal alvo é Lula, e conversei com assessores, pessoas que trabalham em Brasília, que são assessores de imprensa de uma série de deputados aqui de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, que falam que lá nos bastidores é o seguinte: a turma do PT e da oposição até se cumprimentam, falam, conversam, debatem, fazem um bom debate, mas tem duas pessoas que a ala petista e da esquerda jamais se cumprimenta ou jamais faz um gesto de aceno ou de um debate realmente inteligente sobre os assuntos que são debatidos lá. É o Deltan Dallagnol, agora não mais, porque vai ter que deixar, já deixou hoje a Câmara dos Deputados, e Sérgio Moro. Com esses dois deputados do Partido dos Trabalhadores, do PSB, do PSOL, não se cumprimentam, sequer se olham nos corredores lá no Congresso. Tiago, e muito interessante até um cartaz que nós podemos ver na imagem ali que dizia: justiça não é vingança.